Boa noite, amigos e amigas. Está começando mais um programa Toque do Coletivo Alvorada. Hoje é quarta-feira, dia 10 de agosto de 2022. Olha, o programa de hoje vai ser muito bacana e a gente vai rir um bocado. Sabe por quê? Porque nós vamos conversar com dois dos maiores mestres do humor em Minas Gerais e no Brasil. Eu estou falando do Nilson e do Geninho. Mas antes da gente começar o papo com eles, eu quero dizer o seguinte: por que é tão importante essa conversa com eles? Olha, no último final de semana, e nos dias aí para trás também, Belo Horizonte sediou o 11º Festival de Humor, Festival Internacional de Humor e de Quadrinhos. Né? Os dois estiveram presentes lá, apresentaram trabalhos maravilhosos, eles vão falar desses trabalhos que eles lançaram lá daqui a pouco para nós, e foram aplaudidíssimos. Né? Então, assim, estava lotado, o Minas Centro estava lotado, e as pessoas estão com muita necessidade de rir, de se soltar, porque a barra está muito pesada. E a gente sabe que no momento difícil feito esse que o Brasil vive, né, essa desgraceira toda que os golpistas jogaram a gente nela, né, o humor é que está nos salvando. O humor é que está nos fazendo segurar a onda para chegar até em outubro e depois chegar até janeiro, que a gente espera que esse governo, né, caia fora e sai, né, desgraceira, sai porcaria. Né? Então, mais do que nunca, é o humor que nos ajuda, é o humor que liberta, né, que nos ajuda a enfrentar essa situação tão difícil. Então, para a gente conversar um pouco com duas figuras maravilhosas sobre a carreira delas, o trabalho delas e também sobre os dois livros e trabalhos que eles estão lançando, aqui conosco agora o Nilson. Boa noite, Nilson. Seja muito Boa bem-vindo. noite, Ângela. Vou chamar também o Geninho, né? Outro bamba aí do quadrinho, do humor e também das artes plásticas. Boa noite, Geninho. Boa Seja noite. muito bem-vindo. Bom, gente, já que os dois estão embarcados, né, e vocês já estão aí conosco também, eu vou pedir o quê? Curtida. Curtida, curtida e curtida. Sem as curtidas, nós estamos lascados. Sabe por quê? Nós fazemos parte, nós, né, o Coletivo Alvorada, o Toque do Coletivo Alvorada, nós fazemos parte da imprensa independente. Essa que não tem rabo preso, essa que depende de você. Porque se você não compartilhar, se você não curtir, não divulgar, ninguém vai ver, né? Então, ajuda a gente. E mais do que curtir, compartilha. E mais ainda, se você ainda não se inscreveu, vai lá no YouTube, se inscreva no canal Coletivo Alvorada e aperta o sininho. Porque quando você faz isso, você passa a começar a receber todas as informações sobre o Coletivo Alvorada. E olha, gente, esse coletivo é super bacana. Esse é um dos 10 programas que o Coletivo Alvorada tem, entre programas semanais e programas mensais, os mais diversos temas. Né? Mais ainda, o Coletivo Alvorada tem 1000 atividades, seminários, encontros, eventos, shows, atividades de rua. Né? Então, para você ficar por dentro e participar, por favor, né, se inscreva para você ficar super bem informado. E aí eu já vou dando um toque. Olha, amanhã, dia 11 de agosto, o Coletivo Alvorada está lá na Praça 7 com a Tenda da Democracia. Nós vamos estar lá apoiando, aliás, amanhã o Brasil inteiro vai estar nas ruas, né, em defesa da democracia, em defesa das urnas eletrônicas e em defesa do respeito ao resultado das eleições, a baixa tentativa de golpe desse governo terrível, né, desse desgoverno, desse inominável. Então, a Tenda da Democracia é o Coletivo Alvorada lá a 1000 por hora. Tá? Bom, então agora, né, gente, chega de conversa e vamos trabalhar. Quero começar, então, pedindo para o Nilson dar a largada, né? Aqui, antiguidade é posto, né? Então, vamos dar a largada com o Nilson. E aí, Nilson, fala um pouco sobre o Caravela, esse livro que você, um livro de tirinhas, né? História em quadrinho, que você lançou aí no 11º Festival Internacional de Quadrinhos. Aí o livro, né? E aí, que caravela é essa? É do Cabral? O que é isso? Olha, essa caravela é a caravela, fruto de uma pesquisa histórica, mas é também uma metáfora. É uma metáfora do Brasil. Porque eu sempre fui revoltado que não existiam nos quadrinhos os heróis brasileiros. E o Castro Alves, no Navio Negreiro,
tem uma frase que é o seguinte: levantai-vos, heróis do novo mundo. Levantai-vos, heróis do novo mundo. Nós, quadrinistas, estamos tentando fazer isso. O cinema também, né? A música nós temos. É quando você chega na banca, que, aliás, está em decadência, você só encontra quadrinho importado, quadrinho dublado, quadrinho dos Estados Unidos em geral, né? Com super-heróis, uma legião de cowboys barra a entrada da legião dos nossos heróis. O Che Guevara tem uma frase maravilhosa, que ele falou assim, olha, revolução é quando o extraordinário se torna cotidiano. Revolução é quando o extraordinário se torna cotidiano. Um desenhista brasileiro, no seu próprio país, editar um livro seu, como o Genin fez e eu estou fazendo, graças a um projeto municipal, né, de cultura, é algo extraordinário. Nós queríamos que fosse cotidiano, mas por que não é? Porque há um latifúndio dominado pelos quadrinhos americanos, como no cinema há um latifúndio dominado pelos filmes americanos, não importa, eles dominam, inclusive, a distribuição. Não importa que um filme como Chico Xavier faça milhões de telespectadores, se tiver um filme da Disney para entrar, um filme do Spielberg, eles tiram o filme brasileiro e colocam o filme americano. E é só no Brasil que acontece isso. Na França, Estados Unidos, não é desse jeito. O filme nacional não é respeitado. E acontece só no terceiro mundo. Só no terceiro mundo. Acontece o seguinte... Não acontece na Argentina, não acontece na Bolívia, é aqui, é aqui. Todos os países que têm quadrinho, hoje, todos eles têm leis protegendo o quadrinho nacional. Inclusive nos Estados Unidos. Uhum. E não é só o quadrinho, não. O Genin não pode chegar com o livro dele, ou eu chegar com o meu livro lá e querer publicar lá nos Estados Unidos. Eu não posso, tem uma lei que impede. O Milton Nascimento, pegar o disco dele, Milagre dos Peixes, feito em Minas, chegar nos Estados Unidos, olha, eu quero prensar esse disco, eu quero distribuir esse disco. Não pode. Ele tem que ir para lá, contratar músicos de lá, e também tem um limite de, acho que, se não me engano, só de um máximo de 3 músicas que podem entrar no LP ou no CD que não sejam em inglês. Então, eles protegem. É incrível. A situação minha, do Genin, do Melado, do Kleber, de todos os desenhistas brasileiros, nós somos poceiros num latifúndio dominado por um fazendeiro, um cowboy, que é ele que manda. Ele vende uma tira, por exemplo, no jornal, por $1. Nós não podemos competir com isso. E todas as vezes que os desenhistas se organizaram para fazer lei de proteção, não conseguimos. Eles barraram, inclusive com suborno de políticos no Senado, Congresso, para não deixar a lei passar. Uhum. Então, eu consegui fazer um livro com as 300 as 30 e... Como é que mais de 300 tiras da Caravela, que foi publicada aqui e ali durante quase 30 anos, foi uma vitória. Pela primeira vez eu consegui reunir as histórias grandes, algumas inéditas, história de 20 páginas, 10 páginas, de uma página, num livro só, e tendo uma sequência, né, cronológica da história. Uhum, certo. Bom, começamos então um pouco a falar sobre o seu livro, aí eu vou pedir o Genin para falar sobre o trabalho dele, né, que tem exposição e tem livro também, né, Genin? Como é que foi? Esse trabalho meu, eu tenho 63 anos, já tenho mais de 40 de profissão, e é o meu primeiro livro, é essa dificuldade. Que loucura, é o primeiro livro? Pois é. Mas você trabalha, eu conheço seu trabalho tem pelo menos uns 30 anos, não é? Olha só. Uhum. Eu já tive publicação assim, coletivo, né? Teve um livro com o Aragão e o Ricardo, de charges ecológicas, mas assim, livro meu mesmo, esse é o primeiro, né? Essa coisa também tentar valorizar a coisa brasileira, né? Então, eu comecei a fazer Fala cerâmica. o título do livro aí, Genin.
Fala o título. É Solo Álbum das Glórias Musicais. Esse título, solo, quer dizer, terra, e pode ser solo também de uma música, né? um músico que grava... São caricaturas que são estátuas. Ele tem a caricatura em nanquim, no papel, mas ele fez a caricatura esculpindo. Deixa eu mostrar. É o lado artista plástico, né? Porque o Genin também é artista plástico, formado em Belas Artes, né, Genin? Olha aí que maravilha. É demais, é o próprio. Que bacana. Aqui o Ari Barroso, né? Mineiro. Então, tem os artistas, os compositores no livro, né? E tem também a escultura, é isso? Não, na verdade, são reproduções das esculturas, né? Que são cerâmicas, é uma placa em relevo, né? Uhum. E eu fui pegando os compositores brasileiros, obviamente tem um gosto pessoal, mas procurei variar com estilos, né? Tem de Alvarenga Ranchinha a Tom Jobim, né? Villa-Lobos, Carlos Gomes, a Cartola, né? Zezé de Camargo está reclamando que não entrou, viu? Nem vai entrar. Ele falou que tem a preferência pessoal, então acho que sertanejo universitário ficou fora, ou não? Eu certamente compraria um disco desses caras que eu fiz, né? Mas a ideia veio que eu vi uma escultura do escultor francês lá em Dorset, né? Daumier, que é um escultor francês do século XIX, XVIII, que ele fazia cerâmicas caricaturais de políticos, né? E eu, como trabalhei muitos anos fazendo charge, caricatura de políticos, eu já estava assim, por aqui, né? Eu falei, não, eu quero uma coisa mais prazerosa de se fazer. E o Daumier é tão importante que ele virou nome de lápis. Pois é, aí, tá vendo? E ele é incrível, né? E eu peguei também um formato do Bordalo Pinheiro, que era um ceramista, caricaturista português que morou aqui no Brasil na época de Dom Pedro II, né? E ele ele fazia a caricatura de um personagem e uma crônica humorística sobre o mesmo personagem. Então, eu peguei esse formato. E o livro depois foi reunido em um livro que chama Álbum das Glórias. Por isso que o meu chama Solo Álbum das Glórias, aí eu pus musicais, né? Uhum. É inspirado no Bordalo, uma homenagem a ele, né? E o Bordalo era ceramista, você vai lá em Lisboa, tem um museu em homenagem a ele e tal, de cerâmica. Tem o lado dele ceramista e tem o lado dele cartunista. Ele foi muito importante nas primeiras publicações no Brasil, né? É um cara histórico aqui. E tanto que quase que ele morreu. Ele sofreu um atentado aqui por causa das caricaturas dele. Aqui, Uai, já tinha bolsonarista naquele tempo? Por falar em atentado, em Bolsonaro... Pois não, Geninho, eu te interrompi sem querer. Por favor. O Bordalo acabou voltando para Portugal e mexendo com cerâmica lá. E acabou falindo. Porque... É complicado, né? Mas vocês falaram em... Uhum. Vocês falaram, o Nilson provocou, né? Se já tinha bolsonarista nessa época e tal. Vamos puxar um pouquinho para agora e a gente vai voltando também na trajetória de vocês. Nilson, agora está mais fácil ou mais difícil fazer charge, fazer esse tipo de humor? Olha, está mais difícil porque não tem papel. Os jornais estão acabando. Eu sou um cara analógico. Todo mundo sabe que eu sou sandinista e hipocondríaco quando a saúde me permite. E sou analógico. Aí vou na banca, só tem um jornal, só sai 2 vezes por semana. Os jornais estão acabando, né? Os suplementos infantis, que eram importantíssimos, eu publiquei o Negrinho do Pastoreio durante 3 anos e meio no estado de Minas, no Gurilândia, e, modéstia à parte, eu fui o maior ibope do jornal em todos os tempos. O suplemento da Folha
onde o Maurício nasceu, né? Trabalhava na Folha, o Maurício de Souza nasceu no suplemento da Folha, a Folhinha, o suplemento do Globo, que era maravilhoso, do Correio da Manhã. Então, acabaram os jornais e agora está acabando os suplementos. Já tem, acho que cerca de 8 anos, pelo menos, não tem mais suplemento infantil. Agora, mas a garotada está ligada aí nas novas tecnologias. Não dá para fazer um suplemento digital para elas, não? Quadrinho digital para elas, por exemplo? Acho que a moçada... Olha, a geração depois do Genin, e ele também, está fazendo isso. Mas o importante é fazer as duas coisas. Porque o objeto revista, o objeto gibi, é muito importante. Você vai ao banheiro dar uma lida, você vai ler o quê? A vida mas leva a biografia de Paulo Maluf? Então, mas o míope sofre com o telefone, entendeu? E eu sou analfabete, eu e o Fagundes. Eu não sei mexer direito. Então, eu vou no banheiro, ler, o que você ia ler? Gibi, você ia ler Luluzinha, você ia ler o Fradinho, né? Você ia ler o... Então, está faltando papel. Ideias não estão. Para charge, eu fico estupefato, porque de manhã eu já teria material para fazer 30 charges, se eu conseguisse ser mais absurdo e engraçado do que o fato. Os bolsonaristas, e sua súcia, como diz o Vila, né? A cada dia um absurdo, você fala, peraí, mas isso já era piada, então eu vou ter que fazer uma piada sobre uma piada que já é absurdo. Então, ideia não falta. Indignação. Darcy Ribeiro falava que existia 2 tipos de artista e de intelectual, os conformados e os iracundos. Eu e o Geninho, o Loro, o Melado, o Duque, o Quinho, nós somos iracundos. Então, na hora que você vê essas barbaridades, você dá vontade de responder. E também não temos agora um fator importante, que era o Pasquim, a imprensa alternativa. O Pasquim foi um êxito tão grande, chegando a vender 200 mil exemplares. Você publicou muito lá, não publicou, Nilson? Publiquei. O Pasquim sempre foi mais importante para mim do que eu para o Pasquim. Eu era do segundo time, que era uma honra. Mas desde o início do Pasquim até o final eu estou. O Jaguar me botou até na capa. O Pasquim vendendo 220 mil exemplares por semana, quando a Folha e o JB não chegava a 80 mil, todos os jornais resolveram ter chargista. Por exemplo, quando eu morei com o Nani, cuja morte até agora eu não conformo, de Covid, né? O Nani, eu morei com ele em 74, eu fui para o Rio. Era o pior ano da repressão. Era o Médici que não queria sair. Fechou o Correio da Manhã, cheguei a publicar lá antes dele acabar. Acabou o Correio da Manhã, acabou o Diário da Noite, acabou o Jornal, que meu pai assinava. Desde que eu aprendi a ler, eu lá em Raul Soares, o jornal chegava com 2, 3 dias de atraso. Eu lia tudo. Tinha Stanislau Ponte Preta, tinha Carlos Estevão, né? Acabou o jornal. Os jornalistas faziam vaquinhas, feijoadas para arrecadar fundos para o pessoal se sustentar. Foi terrível. Eu comia, eu só almoçava com o dinheiro que eu ganhava no Pasquim, porque o Pasquim eu levava 12 charges, eles escolhiam 5, mandavam para a censura em Brasília, voltava 3 e eles publicavam 2. Eu vivia com esse dinheiro. Aí ficou tão difícil que eu tive que voltar para Belo Horizonte para fazer livro de inglês, para ilustrar livro de inglês. Passou um ano, quando entrou o Geisel, veio a tal da abertura, até a revista Casa e Jardim tinha chargista. Isso não é uma piada, não é uma metáfora, não. Você pode pegar a Casa de Jardim de 75, 76, 77, tinha charge na Casa e Jardim. Por causa do sucesso do Pasquim, todo jornal começou a ter seu chargista. Então, hoje, se houver papel, se houver jornal, a gente publica. Né, Eugênio?
O meu caso, eu acho que o Bolsonaro me fez voltar a fazer charge, por essa indignação que o Nilson fala. Que eu já estava, de certa forma, acomodado aqui, fazendo minhas cerâmicas, que resultou nesse livro, né? Foram 10 anos de trabalho, mas aí você vê tanta, né? Tanto absurdo, tanto isso, não posso. Aí eu comecei a refazer de novo, porque eu tinha parado, de certa maneira, né? E a indignação que me moveu a continuar fazendo. Mas é isso que ele fala também, o espaço é limitado, a não ser na internet, no Facebook, e essas redes sociais. Né? Porque pouca gente tem um jornal, né, para publicar. É o Duque, quem mais? O Quinho. O Quinho, o Lute. Eu vejo alguma coisa do Aroeira também. Né? Olha, foi demitido do jornal, né? No Rio. O Jaguar, que é o nosso decano, né? Jaguar Ziraldo, foi demitido do Dia. Na Folha, né? Aí publica na Folha uma vez por semana. A Laerte também publica com alguma... A Laerte publica, tinha um dia fixo, tem dia que não sai na Folha, né? E nós temos em Minas os últimos moicanos, que é o Quinho, o Duque e o Lute. Por quê? Ele inclusive, os jornais passaram, numa certa fase, a ter vários chargistas. Aí o cara fazia charge no máximo 2 vezes por semana, era um revezamento. No meu tempo, eu fazia charge todo dia, às vezes fazia 5 charges no dia. Aproveitava 3 e tal. Aí esse esquema ficou no Brasil. Quem está publicando tem chargista alternado. O Quinho, o Duque e o Lute fazem charge todo dia, ou no papel ou na internet. Agora, se Minas tem complexo de vira-lata, Ângela, Minas tem mais. O Aleijadinho, né? Manuel Francisco Lisboa, recebeu em Minas o apelido de Aleijadinho. Se ele tivesse nascido em São Paulo, o apelido dele era Aleijadão. Ou o Grande Aleijado. O Genim. Aqui o apelido dele é Genim. Se fosse em São Paulo, era Genião. Quer dizer, há um complexo. Só que os mineiros têm motivo para se orgulhar. Por quê? É daqui o J. Nelson Valente, pioneiro dos quadrinhos, o Borjalo, que é o traço mais lindo que eu conheço, o Ziraldo, o Nani, o Ló, o Carlos, e essa geração nova... Cal Gomes é sensacional. O Cal Gomes, para mim, é o maior caricaturista do Brasil, talvez do mundo hoje, já que o Sabate argentino morreu. O Cal Gomes, para mim, é o maior caricaturista da Terra. Vem essa geração nova aí, inclusive do Triângulo do Cartoon. O Triângulo do Cartoon é formado por 4 cidades, porque como os 3 mosquiteiros são 4, não tem problema nenhum. Que é Raul Soares, de onde eu vim, Caratinga, de onde veio o Ziraldo, Manhuaçu, de onde veio... Manhuaçu, qualquer outro Timóteo, né? O Rico e o Quinho e o Duque. E o Rico. Isso, então, gente do interior, e eles já chegam aqui e já começam a publicar no estado de Minas. Os chargistas mineiros, é impressionante como que dá aqui, né? Como que nasce. A terra, além e quadrinista. Da pessoa. Quadrinista também. Tem o Alves, que é um cara genial também, o Alves. De Itabira? O Alves. Ele é de Itabira. O Alves. Tem o Hediondo. Tem levas e levas. Mesmo não tendo jornal, não tendo onde publicar, você vê no FIC... Isso que é interessante, porque, olha, o Minas Centro, nos dias lá do festival, estava lotado todos os dias. Então, o público tem, né, gente? Público tem. Olha que loucura, tem público, mas não tem espaço para os criadores, né, para os quadrinistas, enfim, para vocês... E o tanto de mulheres cartunistas? O tanto de mulher cartunista que tinha lá? No meu tempo não tinha, tinha uma, 2 no máximo. Tinha a Cissa, tinha a Hilde. Que vocês consideram? Geninho e Nilson. Quais são as principais cartunistas mulheres, quadrinistas mulheres, hoje em Minas?
Eu não sei falar, não. Não, tem a Cissa, mulher do Zélio, que desenhava o Pato, não está desenhando mais. A Hilde, que era cartunista no Estadão, morreu. É uma geração muito nova também, né? Eu nem conheço todas as meninas que estão fazendo quadrinho. Tem a Chantal aqui em Minas, maravilhosa, que publicava junto com o Nani. Durante 5 anos publicou uma tirinha diária no estado de Minas. A Chantal é maravilhosa. A Marisa, infelizmente, morreu também, né? A Marisa Dias Costa, que era ilustradora. Tem a Cissa Fittipaldi, que desenha índio também, que adora desenhar índio, que morou no meio dos índios. Tem a Crau da Ilha, lá no Rio. Uma que publica na Folha, que eu esqueci o nome agora. Maria Rita? Isso, Maria Rita. Né? Tem a Sinove, tem algumas que eu não conheço pessoalmente. Falei, gente, não... que faziam desenho animado, cinema, né? Desenho animado no cinema, né? E 2 meninas novinhas, super bacanas. Até não tenho contato com elas atualmente, não, mas um trabalho muito bonito, muito bonito. Tem muita gente fazendo muita coisa. Agora, o problema é onde, né, gente? Onde veicular, né, o espaço e, sobretudo, viver disso, não é? Aí eu pergunto, Nilson, você vive de humor, de desenho, de cartoon, de quadrinho? Você consegue viver disso? Dessa atividade? Atualmente, eu estou aposentado. E fui demitido há uns 3, 4 anos do Sindicato dos Eletricitários, onde eu trabalhei durante 31 anos. Eu sobrevivia fazendo charge, porque por causa desse latifúndio do batalhão de cowboys de Batman no quadrinho, quase nenhum cartunista brasileiro consegue viver de quadrinho. Só o Maurício, com a empresa dele lá, terceirizada e tal, né? É muito difícil alguém... Você fala Maurício, a maioria... Turma da Mônica e tal, né? A Turma da Mônica. Ele tem uma verdadeira empresa, né? Inclusive que faz muito merchandising e tal. A própria Mônica, ela só ficou famosa porque ele fez o comercial da Sica do molho de tomate elefante. Ele pegou a Mônica, que nem era titular da história, juntou com o Jotalhão, que era de outra história. Aí fez tanto sucesso que a Abril resolveu topar fazer. A Abril, que não tinha nenhuma revista nacional, resolveu fazer a Mônica. E o Maurício, ele ganha muito pouco da venda na banca. A distribuidora fica com a maior parte. Então, ele tem um batalhão de desenhistas e roteiristas trabalhando para ele, e tem esse departamento comercial. E aí ela virou sabonete, shampoo e tudo. Eu não estou criticando, não. Só estou falando. Ele não vive do quadrinho. E o que a gente vê, por exemplo, no FIC? Quadrinho de autor. Quadrinho que segue não mais o modelo americano só, mas o modelo italiano e francês. Quem são os maiores revolucionários do quadrinho nesse século? Hugo Pratt, do Corto Maltese, Guido Crepax, da Valentina, e o Moebius, do Arzac. Esses 3 revolucionaram não só o quadrinho no texto, na mensagem, né? Na história, mas na maneira de dividir a página. Sabe, eles colocaram coisa que não existia. Por exemplo, não existia o silêncio no quadrinho. Hugo Pratt tem silêncio. Ele desenha o silêncio, ele desenha o vento. Todo quadrinho que está aqui, até os mangás, beberam nesses 3. Hugo Pratt, Guido Crepax e o Moebius. Então, nessa nova geração, a gente vê desenhistas. Olha, o pessoal da minha geração não desenhava tão bem igual esse pessoal, não. Tenham feito belas artes ou não. Pois é, aí... Só que eles não têm onde publicar. Então, o que o cartunista fazer, o Genin, qualquer um? Nós vivemos de charge. Aí, pois é, eu vou aproveitar, deixa eu perguntar para o Genin. Genin, você consegue viver do seu trabalho, de humor, de charge, de quadrinho? Como é que você vive? Bom, eu sei que você é engenheiro também, né? Não sei se todo mundo sabe, né?
Mas como é que é a sua atividade? Eu trabalhei com engenharia por 5 anos, depois larguei, entrei para o jornal como diagramador, aí acabei editor de arte do Diário do Comércio e chargista, né? E acabei como minha mulher trabalha no INSS, ela me obrigava a pagar as contribuições. Mas ela muito bem, né? Eu não tendo dinheiro ou não, eu pagava. E aí eu consegui uma aposentadoria, que isso que me deu uma tranquilidade até para fazer essa produção, né? Mas eu faço um pouco de coisa, eu faço desde decoração de banheiro de boteco até estátua para praça pública, né? Então, a gente se vira. Eu agora estou vivendo mais da venda das minhas cerâmicas do que propriamente de charge, né? Eu publico no site, que chama Vila de Utopia, mas dá pouca coisa, não é uma coisa que falo que eu sobrevivo de charge, né? Mas tem muito projeto gráfico, ilustrações para cartilha, aí varia, né? Não é uma coisa só. Então, tem um leque de coisas, né? Aqui em Minas, tem 2 desenhistas maravilhosos e quadrinistas que criaram alternativas. O Mário Vale e o Marcelo Xavier. Quer dizer, eles fazem desde cenário de teatro, o Marcelo Xavier fazendo também as massinhas, as esculturas, né? Aqueles livros maravilhosos. E tem um cara chamado Guga Schultz, que é o maior desenhista que eu já vi. Ele, olha, seja fazer desenho de faroeste, ou fazer desenho de cartoon, ou infantil, ou adulto, ou erótico, e pinta quadros usando temas do quadrinho. O Guga Schultz nunca conseguiu emprego no jornal em Belo Horizonte. A gente fica chateado, fala, mas a não é gente possível. tinha o mesmo dentista, não sei se vocês conheceram o Ítalo Bage, e ele era colecionador de arte, aí o Guto trocava o tratamento de dente dele com um quadro. Nossa. Então, o Benjamin ganhou todos os prêmios de pintura, né? E era um quadrinista. Eu lembro quando eu conheci ele, estava eu, o Ziraldo caiu duro, falou assim, o que é isso? Quando viu o Benjamin. O Benjamin, não sei se ele ainda faz quadrinho. Ele faz seus quadros, suas camisetas e vende na feira de arte. Nesse quadro, né, gente, vou perguntar primeiro para o Genin, depois para você, Nilson. Como é que foi começar? As influências, não é assim? Como é que você, Genin, decidiu que você queria trabalhar com humor, com quadrinho, com charge? E aí, como é que é fazer charge de político no estado em que os políticos se acham tão bambambãs? Como é que é isso em Minas Gerais? Aí eu comecei meio assim, por acaso, porque, na verdade, eu achei que eu ia ser engenheiro, né, tal. Aí começou o Cometa, ali eu fui entrando na área, né, até porque eu era o único que desenhava. Né, o jornal. O Cometa Mirano, que é o jornal lá de Itabira, né, e durou 35 anos. E durou mais do que o Pasquim, hein? Durou mais do que o Pasquim, Cometa Itabirano. 2 ícones, né? O Pasquim Nacional e o Cometa Itabirano aqui, né? Em Itabira, em Minas Gerais. E tinha entre os colaboradores Carlos Drummond de Andrade. Foi uma coisa assim que deu força para a gente fazer, né? Porque um colaborador desse não podia parar, né? Porque grana mesmo não rolava, né? Mas aí eu era o único que desenhava, né? Assim, desde pequeno. Então, o pessoal, não, você tem que fazer charge. Aí eu comecei, mas meio assim. E depois o Edson Ricardo, né, que era o chargista lá do Diário do Comércio, ele que fez o projeto gráfico do jornal, nós ficamos amigos. Aí o Ricardo falou, tem que tirar férias. Geninho, você que vai me substituir. Aí, Ricardo, eu não consigo. Não, você vai e tal. Aí foi aos pouquinhos, né? Eu sofria muito, porque eu chegava, o que eu vou fazer? Levantar às 7 horas da manhã, comprava todos os jornais, ficava lendo até chegar na hora, para ter uma ideia, né? Cadê o Ricardo? Tinha notícia que ele está em Recife, confere, é isso mesmo? Tá, ele está morando lá e casou, tem mais filhos. Eu queria mudar para lá, fiz muito propaganda de Olinda, ele foi para lá, fez um filho e ficou lá. Está lá. Caboclinho, né? Caboclinho, exato, trabalhamos juntos. Ele que é o grande responsável de estar nessa coisa de charge. Tá? Aí, com o Cometa, fui seguir em frente, depois fui
trabalhei um tempo no Hoje em Dia, o caderno da Gazeta Mercantil que tinha aqui em Belo Horizonte, trabalhei, depois fui para o Diário do Comércio, fazia na ANDA também, que tinha um jornalzinho, né? ANDA, Associação Mineira Meio Ambiente, Defesa do Meio Ambiente. Então, e fazia sindicato, trabalhei no sindicato da Copasa, trabalhei no Sindeletro também, onde que o Nilson fez a história, né? O Sindeletro. Eu também andei publicando lá no jornalzinho. E por aí fui, né? Agora fazer charge. Hoje a concorrência está danada, né? Porque os caras são mais engraçados que a gente. Engraçados e trágicos, né? Mas assunto que não falta, né? O Nilson tem umas trombadas históricas aí, né, Nilson? Por exemplo, com o Newton Cardoso. E como é que é essa história do... o Estado de Minas tinha um slogan, o jornal, né? Tinha um slogan, o Grande Jornal dos Mineiros. Aí você criou um negócio, o Embornal dos Mineiros. Como é que é essa história? Eu não estou lembrando. O Lora que criou isso. O pessoal, alguns chamavam o Estado de Minas do Estrago de Minas. O Estado de Minas, eu trabalhei lá muito tempo, com o Negrin, depois com o Mordaz e com as próprias tiras da Caravela que foram publicadas lá, nessa segunda versão que eu fiz, a primeira vez foi lá. E aí, eu trabalhei também, eu acho que você também, Ângela, trabalhamos com o Gilberto Menezes. Gilberto Menezes me chamava para tudo, um grande jornalista, Gilberto Menezes. De Minas, Cartas de Criou Minas. a Cartas de Minas. Uma das histórias desse livro, que é o primeiro capítulo da Caravela, foi publicada pela primeira vez na Cartas de Minas. Cartas de Minas se referindo às Cartas de Minas dos Inconfidentes, né? Ele resolveu fazer uma revista que saía barato, juntou uma equipe fantástica de jornalista, e como tudo que ele me puxava, e aí eu fazia lá 10 páginas de cada número. Foi um sucesso enorme. Uma das cartas era exatamente quadrinho, né? Os quadrinhos. Era o quadrinho, era o chá, já fazia. E aí, eu que também, ele empurrou para mim de bolar as capas. As primeiras 3 ou 4 capas, foi eu que bolei. E tinha junto o Arley Carneiro, que era fotógrafo no Estado de Minas, cara maravilhoso, fez inclusive um filme, acho que é sobre os irmãos Piriá, né? Um fotógrafo fantástico. São uns 4 ou 5. Pois é, aí eu fazia rabiscar, falava, vamos fazer isso. Aí, quando via a foto, era melhor do que eu tinha pensado. O Arley conseguia, sabe, ele arrasava, fazia 10 vezes melhor do que eu tinha pensado. Então, nós fizemos uma edição, a primeira, sobre a imprensa mineira, porque o Newton Cardoso, né, estava o queridinho da imprensa mineira, inclusive do Estado de Minas. E eu bolei a primeira capa da revista, é uma máquina que o Arley achou uma máquina antiga, uma máquina datilográfica, aquelas pretas antigas. Eu falei, e bota um taxímetro em cima, né? E foi essa capa, a coisa com... E aí eu bolei o título. O Estado de Imprensa e Imprensa do Estado. Aí, um certo chargista de direita, que tinha no Estado de Minas, foi lá nos editores e falou, olha o que o Nilson fez. E lá dentro tinha uma charge, o Newton Cardoso enfiando a mão no bolso, tem uma banca de revista daquelas antigas, que o jornal todo pendurado, o jornaleiro pergunta, quais jornais o senhor quer? Aí ele enfia a mão no bolso e fala, todos. Então, isso aí me causou... Olha que humilhação, eu não poder mais entrar no prédio do Estado de Minas, na Rua Goiás, onde eu trabalhei tantos anos. Sério? Né? Um jornal. Um dia cheguei lá e falei, não, você tem ordem, você não pode entrar. E aí eu fui saber que era por causa da Carta de Minas, por causa dessa matéria. E depois, o Estado de Minas e o Newton brigaram, né? Houve uma luta, processos e tal. E mais tarde, quando eu comecei a fazer imprensa sindical, porque aconteceu uma coisa, Ângela, que pouca gente gosta de falar, de emitir. Quando acabou a ditadura, em mais ou menos 82, 83, né, veio a anistia, os grandes jornais tiraram todos os chargistas dos jornais, todos aqueles que tinham lutado contra a ditadura foram demitidos, e também os grandes jornalistas.
Cadê os grandes jornalistas que fizeram reportagem durante a ditadura? Está fazendo um house órgão em Araraquara, entendeu? Criou uma empresinha de publicidade. Tirou jornalista. Olha, não foi só eu, ou o LOR. Tiraram o Enfield da Isto É, porque ele, inclusive, foi contra a eleição indireta do Tancredo. Tiraram o Ziraldo, do Jornal do Brasil. O Ziraldo tinha estabilidade porque ele era do sindicato, mas não deixava ele publicar. Quando acabou a estabilidade, demitiram ele. Por isso que o Ziraldo foi fazer livro infantil. Não que ele não gostasse, mas ele passou a se dedicar ao livro infantil porque tiraram, você vê, quantos anos, 10, 15 anos que ele fez de charge no Jornal do Brasil, né? A parte da história do Brasil foi demitido. Na Folha, onde eu estava, tiraram o Luiz G., que fazia charge, tiraram o Fortuna e deixaram só o Angeli, porque o Angeli topou a ideologia Frias dos Frias. Então, ele ficou. Aí, a Folha começou aquele papo pós-moderno. O pós-moderno é a cocaína. Eu sou careta, não sou sujeira, mas sou careta, entendeu? Então, eu sou só viciado em pastilha Valda. Então, mas aí o pessoal pós-moderno, no cinema, nos vários jornais, começou a falar que política não estava com nada, que chargista não estava nada, que o negócio é sexo, droga e rock and roll. Olha, o pessoal que eu conheço que está na droga pesada não faz sexo mais, então não sei de onde vê esse slogan, entendeu? Aí, você vê, foi uma limpa geral nos chargistas. E os jornais, por exemplo, a Veja, o JB, a Folha, trocaram listas de gente que eles estavam demitindo para o outro não empregar, de chargistas e de jornalistas. Isso. Combinação aí para não empregar. Foi uma combinação. Por exemplo, o Tarek disse, olha, você pega a Folha e compara a Folha antes da anistia. A Folha, inclusive, tem um negócio. Nilson, não estou te ouvindo. Nilson, não estou te ouvindo. Não estou te ouvindo. Tem um problema na Folha. Agora voltou. Bacana. Na Folha, acho que tinha um negócio de idade também. Aí resolveram, todo mundo tinha que ser Tim. Deve ser um nazistim, porque um dia descobriram o Cláudio Abramo lá, que tinha uns 50, 60 anos, né? Aí descobriram, ela ficou, mas é só o pessoal novinho, gente que não viveu a ditadura. E aí, o Ló, todos nós, eu não publico na grande imprensa desde essa época. À exceção de 2007, que o Ziraldo, o Jornal do Brasil estava falindo, e o Ziraldo ficou sendo editor. Aí o Ziraldo botou a gente lá, eu, Vasquez, o Ota, o Nani, botou toda, virou um pasquim. Durou 1 ano e pouco. Aí, depois entrou, não sei se foi o Augusto Nunes, alguém que acabou, tirou a gente de novo. Então, eu fiquei, desde essa época, não publicava mais na grande imprensa. Quando morria algum quadrinista famoso, me ligavam. Aí me publicavam falando do quadrinista famoso. Porque você conhece e tal. Mas publicar, nananina. Eu que já fazia imprensa sindical, eu, Laerte, o Lor, já fazíamos cartilhas, já trabalhava com sindicato, só não fui preso por uma sorte. O Aroeira foi preso, aqui por causa das cartilhas do SET, que fazia cartilhas populares, né? Desafiando, ainda era ditadura brava. Por exemplo, a primeira coisa que eu fiz foi a história do 1º de maio, um folheto. Eu lembro que o Frei Miguel levou escondido para celebrar o 1º de maio aqui em Contagem, Praça da Semig, lá. Ele levou escondido na lambreta dele. E depois eu fiz o número 1, uma história grande, com pesquisa da Tereza, do Luiz, da Beth, que eram historiadores, sobre a história do 1º de maio. Aí fiz a educação, o Ló fez a saúde, o Ricardo fez, o Melado. Nós já fazíamos isso. Então, eu passei a trabalhar na imprensa sindical. Eu fui para o sindicato dos telefônicos, o Sintel, os sindicatos metalúrgicos depois, de BH e Contagem, e 31 anos no Sindeletro.
Então, eles erguem um muro, a gente faz uma ponte, né? Então, não adiantou. Nós espalhamos. E aí, outros desenhistas, o Berzé, muitos desenhistas, durante a década de 80, 90, 2000, um dos jornais que dava emprego eram os jornais de sindicato. Aí eu pergunto, né, o Genin, você foi editor de arte do Diário do Comércio um período longo, né? Depois do Diário do Comércio, eu acho que, simultaneamente, você teve um trabalho também na Gazeta Mercantil de São Paulo, e depois disso você está fora da imprensa, como é que é? Depois disso, eu mudei, fiquei autônomo mesmo, fazendo esses projetos paralelos, desde escultura, né? Eu fiz escultura de bronze do Carlos Drummond para Itabira, fiz para Tele Santana, para Itabirito, fiz para a Assembleia de Zé Aparecido, e comecei a entrar nessa área da escultura, né? Então, eu mudei um pouco o foco, né? E de vez em quando, eu colaborava com alguns jornais, e fiquei com esse da ANDA mais de 15 anos, né? Colaborando lá. Mas, praticamente, parei de publicar nesses jornais maiores aí de Minas. Você faria uma escultura do Bolsonaro? De jeito nenhum. Só se for bem escatológica, não é? Vai dar tanto trabalho que eu acho que eu não ia ter energia para ficar... Tem estátua grega do Deus dos Infernos, né? O Hades, né? Tem lá... Você faria charge do Bolsonaro, o Nilson? Charge contra o Bolsonaro? Não, sei lá, charge, não sei. Eu sei que sabe se é a favor ou contra. O mais que eu já fiz é contra o Bolsonaro. Ele é o meu alvo principal. O caricaturista, as pessoas, por exemplo, tem aqueles casos, não sei se vocês já observaram, por exemplo, no Lua Nova, em algum bar, tem um sujeito que ganha vida fazendo caricatura na hora. Né? Aí você nota que ele... linda, né? A pessoa fica linda naquela caricatura, né? Não, mas você notou que ele vai nos homens, raramente ele vai na mulher? Não, o homem aceita a caricatura, mas a mulher não aceita porque a maneira de ver a mulher, a nossa cultura, ou tem a mulher nova, sensual, né? Quase um objeto, a mulher velha, que raramente aparece em quadrinho, em qualquer coisa, né? E tem a mulher engraçada, a que os machões chamam de mulher histérica, mulher... Então, há esses estereótipos. E o cara, quando vai fazer caricatura, se ele for fazer ela de um ponto de vista da beleza, de um ponto de vista erótico, não é caricatura, certo? É retrato. Então, quando ele faz a caricatura da mulher, ela queria retrato. E aí eu vi também o seguinte, muita gente tem medo, imagina, tem medo da caricatura, porque acha que a caricatura só ridiculariza. Não é verdade. Você faz caricaturas carinhosas. Tem, agora, com a morte do Jô, o tanto de caricatura que apareceu, todas carinhosas. Você pode fazer uma caricatura carinhosa. É um álbum bem afetivo, né? Esse livro que eu fiz. Bem afetivo. Então, aí, por exemplo, eu vou fazer um ditador, ou um presidente dos Estados Unidos. Não há como fazer uma caricatura carinhosa. O Obama, que legal, um presidente negro, vibrei. Mas o cara assassina os outros com drone. Está tendo um casamento num país árabe, aí a CIA fala que tem alguém do Talibã e vem um drone, aquele grandão, que parece com um alien, que a cara dele não tem olho. É terrível aquele grandão. E mata todo mundo no casamento. E esse senhor Obama, no programa do Pedro Bial, foi falar da corrupção do Lula. Sabe? Então, eu gosto do Obama ter sido eleito, né? Mas não há como fazer uma caricatura simpática do Pinochet, do Stroessner, do Médici, né? Bolsonaro.
Do Bolsonaro não há. Então, eu quero... Apareceu uma coisa estranha, que são chargistas Moro, bolsonaristas. Fazer uma caricatura simpática do Moro, dessa turma aí? Também não. Esse ministro Guedes, essa turma... Os golpistas de um modo querem ser geral, candidato ao Prêmio Nobel. de quê? Eu não sei se é de feiura ou de incompetência, né? Agora, a caricatura, você pega... Você falou do Daumier. A caricatura começa lá... Você nem falou um negócio, eu não ouvi como é que é? Ou de Pinóquio, Guedes, né? Você vai falar mentira. Eles estão falando que vão lançar ele candidato ao Nobel. Eu não sei se é de feiura ou se é de incompetência. Vê se pode. Já é uma piada, não é essa piada que a gente ia fazer, né? Já é piada. Exato. Mas na época do Daumier, da época da Revolução Francesa, já tinha caricatura. Os jornais eram importantíssimos na Revolução Francesa. E tinha ilustração, caricatura. E aí, até a invenção da fotografia, eram os ilustradores que iam, por exemplo, numa cena de crime, e ilustrava lá na hora, o jornal publicava o desenho. Quando veio a fotografia, esses desenhistas ficaram desempregados. Aí eles falaram, vou mostrar que nós podemos fazer algo que a fotografia não consegue. É justamente a caricatura. A caricatura pega a alma. Você vê o Enfio fazer uma caricatura que é um traço mínimo, e você vê a alma do cara. E se o cara é o capeta, você vê o capeta. Né? Então, a caricatura ela vai além da fotografia. E isso não há jeito de pintar o diabo, né? Falar, o diabo não é tão feio quanto se pinta. É assim, na caricatura fica mais feio ainda. É interessantíssimo isso que você está falando, e o Genin também. Por exemplo, em governos democráticos, a gente vê muita caricatura, né? Muita charge e tal. Eu lembro no governo Lula, governo Dilma, tinha desenho deles de tudo quanto é jeito. Governo Bolsonaro, eu não sei se é uma deficiência minha, mas eu não vejo assim. Acho que não dá, né? É uma figura tão horrível assim que não dá. Vocês acham que com o governo Lula vai ser diferente? Oi? Eu recomecei a fazer. Ô, Genin, fala da pirralha. Fala da pirralha. Nós criamos uma revista que era para ser impressa, mas foi antes da pandemia. Eu, o Bira, o Genin, Guto, todo mundo, Quinho, todo mundo nessa chama A Pirralha. Eu, inclusive, que dei o título, eu e o Bira, porque o Oswald de Andrade fazia um jornal humorístico que chamava O Pirralho. Quando o Bolsonaro chamou a menina, a Greta Thunberg, de pirralha, eu falei, pirralha. Aí o pessoal falou, não, sem A, vamos botar pirralha. Né? Aí, olha, o que aparece de charge lá contra o Bolsonaro, Ângela, dava para, assim, publicar 4 jornais por dia. Mas não tem papel, não tem jornal, não tem jornal com coragem para... E aí apareceu esse fenômeno estranho, que são chargistas bolsonaristas. E como eles, às vezes, têm crise de criatividade, eles pegam a charge do Duque ou do Quinho e falsificam. Isso é a criatividade deles? Não é? Isso tem nome, isso é plágio. Não tem parecido? Um monte de... Os caras pegaram do Nani, muda o balão, muda para ficar a favor do Bolsonaro. Sério, gente, eu não sabia. Uma baixaria. Chargista bolsonarista, para mim, é um negócio meio... É uma contradição em termos, não é? Isso aí a filosofia grega me explica. É uma contradição. Eu nem sabia que existia. Né? Chargista de direita, isso aí me dá um tar na cabeça. Como é que pode chargista de direita? Mas existe, né? A minha definição de humor, Ângela, estou falando muito, melhor o Genin falar. Não, mas completa aí o raciocínio, a gente passa para o Genin. Não, a minha definição de humor é você dizer uma verdade, porque você não é dono da verdade, você não sabe tudo. Humor é dizer uma verdade com graça. Você pode ser um mau humorista por falta de técnica. Então você faz uma piada
sem graça. Você pode ser um mau humorista, como o pessoal do Cacete do Planeta, por exemplo, por falta de caráter. Eles têm técnica, têm talento, mas não têm caráter. Você pode ser um mau humorista porque você diz uma mentira com graça. E isso eu achei que não existia, mas existe. Na época do apartheid, que é apartheid, porque não é inglês, é holandesa essa palavra, é africana. Na época do apartheid, eu consegui umas revistas da África do Sul com várias charges racistas. Quer dizer, aí agora com os bolsonaristas, falaram, eles também fazem ou copiam, né? Ou falsificam. É fake charge. Inventaram a fake charge. Fake charge, nossa. Que loucura. Eles não têm limite, né? Os caras não estão nem aí, usam mesmo que vier a mão para, né, para tentar contrapor uma coisa que não tem como, né? Eu acho... Agora, o Nilson dá aula, né, Ângela? A gente tem que mais escutar o Nilson. Não, mas você tem muita coisa para dizer também. Isso aí é velho de guerra. Eu falei para você não me provocar, né? Não, mas beleza. Olha só, Geninho, deixa eu provocar um pouquinho o Geninho também. Olha só, Geninho, o que você espera nessa campanha eleitoral em termos de humor? Você acha que vai dar para ter humor, assim, vai dar para... né, ou vai ser uma coisa muito pesada e essa baixaria que é peculiar à turma do Bolsonaro? Qual que é a sua expectativa? Eu acho que sem humor não tem jeito, né? Mesmo que seja pesado, acho que a gente tem que preservar o humor mesmo e rebater. Eu acho que menos baixaria e mais humor, né? Eu acho que o humor salva, liberta, né? Que nem a arte, né? E eu acho que isso aí é um contraponto à baixaria deles, né? Por mais que eles batam e fazem essa coisa, você chegar com um sorriso, um bom humor, acho que isso desarma um pouco. Eu tenho essa teoria, né? Mas vai ser pesado. Eu acho que esse pessoal não está para brincadeira, não. E você, Nilson, o que você espera em termos de... Vai dar para fazer humor? Vai dar para ser uma campanha leve ou a coisa vai ser barra pesada? Qual é a sua expectativa? Olha, a primeira cartilha do PT, na fundação do PT, eu e Enfio somos fundadores, junto com o pai do Chico Buarque, olha bem, que honra. Eu fiz a primeira cartilha. Lá vem história. Pois é, eu fiz. Quem mandou eu sobreviver, né? Eu já estou na terceira edição. Falar nisso, foi seu aniversário segunda-feira, então, parabéns, né? Parabéns. Obrigado, menina. Nunca pensei que um menino pobre lá de Raul Soares ia chegar aos 74. A Olivia Newton-John não chegou. Olivia Newton-John, do Grise, morreu ontem, não chegou, né? Mas eu estava falando, eu fiz a primeira cartilha do PT. Então, a charge é essencial na política, seja época de eleição ou não, né? É importantíssimo. E aí, o problema que eu falei do papel. Eu acho que os próprios partidos podem usar na televisão também. Por exemplo, os plim-plims da Globo, do qual eu fiz 2, Mário Vale fez, né? Um monte de mineiro fez, aqueles plim-plim. Aquilo foi um efeito extraordinário. Você imagina um programa eleitoral, e algumas vezes já usaram, você ter a charge animada na campanha eleitoral. Já que não tem papel, não tem jornal para te pregar, certo? Era o partido pensar com inteligência e mostrar isso, e mostrar a caricatura carinhosa. Eu sempre fiz... Mostrar o ridículo do outro, né? Exatamente. E mostrar o Leon Liachá, humorista famoso, né, que escrevia livros, O Homem ao Quadrado, O Homem ao Zero, O Homem ao Cubo, e ganhou um concurso de humor com uma definição de humor fantástica, que é assim: humor é fazer cócegas no raciocínio dos outros. Isso vale em qualquer época. Aí pode ser o gado, pode ser um fanático que acha que a Terra é quadrada.
E você achar de... O gado tem certeza, né? Tem certeza. Sim, mas a charge, o humor, seja na charge, seja o comediante, né? Seja o comediante, ele tem esse dom que o sujeito, quando vê aquilo, ele baixa um pouco a guarda. Aí, se o raciocínio entra, se a piada fez cócega no raciocínio dele, tarde demais. Ele pensou. E aí ele já não é mais o mesmo. Sabe? Então, por exemplo, quando eu faço uma charge, e mesmo nas piores épocas, é como se eu me dirigisse também aos ditadores, aos militares. Eu tento envolvê-lo naquela cócega, naquele raciocínio que eu estou fazendo. Outra, por exemplo, se o cara vai ler um artigo e fala, não, esse artigo aqui é da Ângela Carrato, não vou ler não, que ela é de esquerda. Né? Mas quando ele faz a charge, o cara vai lá, vê a charge, quando ele vê, não tem, o olho já entrou. Tem, por causa da imagem. Né? O cinema também tem um pouco disso. A música tem um pouco disso. Então, charge... Aí na praia do Genin, né? Quando ele está fazendo essas esculturas, né? Esse trabalho todo, em cima, são escolhas, né, Genin? Em cima dos afetos aí, musicais, artísticos, né? Mas é esse olhar. Você vê uma estatuinha dele, você não aguenta, você tem que ir lá olhar. Você não aguenta, você vai, olha, o que é aquilo ali? Você vai lá, você não aguenta. Uhum. Aí, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Claro que vocês assistiram o filme ou leram o livro O Nome da Rosa, né, do Humberto Eco. Eu acho muito interessante porque ele faz uma verdadeira ode, né, ao humor no livro, porque qual que era o livro proibido, né, que gerou aquelas 7 mortes, né, lá naquela abadia? Era porque não se podia ter acesso ao segundo livro do Aristóteles, que era a comédia. A tragédia podia ler, porque a tragédia, né, o trágico tem a ver com o medo, né? Agora, o humor, a comédia, ela liberta, né, gente? Então é isso, né? Quer dizer, então vocês acham que o humor é, por definição, subversivo? Como é que é isso? O que você acha, Genin? Não sei, viu? Mas eu acho que sim. Às vezes eu tenho uma certeza que nem, pelo menos uma cosquinha faz, né? Eu não sei se transforma. Eu tenho dúvida. O Enfio definia o humor como a reversão da expectativa. Não só da expectativa dos opressores, do rei, do ditador, do general, mas do leitor. E no Nome da Rosa, que eu li, assisti o filme umas 10 vezes, o argumento do monge assassino, que era cego, era que o riso tornava o homem animal. Aí o Guilherme de Baskerville, que é o monge detetive, fala, não, os animais não riem. A coisa mais humana é o riso. Só o homem ri. Os bichos não riem. Quer dizer, o argumento do assassino era esse, que o riso fazia os homens animais. E o argumento do Aristóteles e dele, que esse livro sumiu no incêndio da Biblioteca de Alexandria, né? E tal, ele falou, não, ele disse que é justamente o contrário. O riso humaniza. Mesmo um bolsonarista. Aí eu pergunto, né, gente? Quem hoje vocês acham que seriam as pessoas que seria mais engraçado, mais criticável, que daria mais para fazer humor, mesmo que um humor corrosivo? Quais seriam essas personagens hoje na vida brasileira? Pode ser na política, pode ser na arte, onde vocês acharem. Quem são figuras que está faltando um trabalho de humor em cima delas? Quem são essas figuras para vocês? Quem dá a partida? Fala aí, Genin. Eu tenho concentrado muito no Coiso mesmo, eu acho que é meu alvo preferido, e equipe em geral. Tem, assim, por tamanho de indignação e um absurdo, né? Eu confesso que eu estava ingenuamente achando que estava caminhando tudo bem, e de repente a gente cai nesse buraco, né? Então eu tenho centrado fogo neles. Mas lógico que tem muita coisa aí, né? Pode ser
alvo também, no sentido. E você, Nilson? Todo o ministério do Bolsonaro. Todo. Não escapa ninguém? Aquela reunião ministerial... Não escapa ninguém. Mesmo aquele que parece que é sério, igual o ministro que foi contra o meio ambiente, o Ricardo Salles, o cara querer parecer... Gente, não escapa ninguém. O Gregório do Vivier, que é um grande humorista, né, de texto, e também na Porta dos Fundos, né, fazendo esquete, ele fez uma pergunta que é a minha, falou assim, aonde que o Bolsonaro arruma essas pessoas? Sabe? A Damares, você me fez essa pergunta. Damares, sabe? O Pazuello, aqueles milicos em volta dele. Gente, que o Ciro falou, né? São as viúvas do general Frota. Cada um mais ridículo do que o outro. E eles contribuem. O cabelo desse ministro da Defesa, né? Que tem ele é muito para trás, atrasado, mas o tupete dele é para frente. Avança, quase que alcança a sobrancelha. A roupa deles, o jeito de falar, aquele ministro da Educação. O senhor ministro da Educação dispara um revólver no aeroporto. Olha, gente, como é que a gente vai competir com isso? Entendeu? Então, todo o entorno do Bolsonaro... E outra, quando sai um, ele consegue achar outro. Porque um não falava português, o outro não sabe. Aquele ministro da Educação colombiano, né? Não era colombiano? O boliviano? Quer dizer, esse negócio parece que ele tirou. Você fala assim, de onde que eles tiraram essas pessoas? De uma peça do Molière? Sabe? De uma peça do Milor? De uma peça do Bernard Shaw? Onde que o Bolsonaro arruma essas pessoas? E parece que tem um estoque, um refil infinito. Cai um, vem outro, pior ainda. Bom, nós estamos falando de humor, mas infelizmente nós estamos chegando no final, né? Mas eu não quero terminar antes de perguntar para vocês o seguinte: o humor perdeu uma figura muito importante, né, gente? O Jô Soares, né? Eu queria aproveitar para perguntar, enfim, o que vocês achavam do Jô Soares e enfim, Genin, você quer falar um pouquinho sobre o Jô Soares? Você curtia as personagens dele, os programas dele? Eu achei o xará quase, José Eugênio, hein? O nome do Jô é José Eugênio. Uhum. Eu tinha muita simpatia por ele, eu assistia principalmente o programa de entrevistas, né? Eu acho que era uma coisa que eu não passava, né? Claro que nem tudo eu concordava com ele, mas é um cara, eu acho, bacana demais e vai fazer falta, né? É um cara, eu acho que no humorismo brasileiro tem seu lugar, né? Já mais que destacado, né? Tem muita gente aí discutindo. Quem que era melhor, Jô Soares ou Chico Anísio? Ou empate técnico? O que você acha, Genin? Eu prefiro o Jô, apesar. Eu acho que eu fiquei uma birra, Chico Anísio, até casar com a Zélia. Eu já falei, esse cara, não sei. Mas aí é coisa minha. Na cabeça dele, só foi mais uma piada, né? O que foi aquilo, né? Casou com a própria personagem, né? Que tinha ela na escolinha. Na escolinha tinha... Necessariamente eu curtia, né? Mas acho que a escolinha podia até ser meio politicamente incorreto, mas muito engraçado, né? A gente que dá aula, aqueles personagens, assim, eles existem, né? Eles existem, né? O aluno que puxa saco do professor, eles existem, né? Infelizmente. Ângela, eu tive a chance de ir para a Globo fazer alguns roteiros, mas eu não quis. Por quê? Eu sempre achei que a televisão... A gente tinha limite na redação, como você bem sabe, mas a gente enrolava o editor, né? E tal. Na televisão, eu achava os limites muito estreitos. Então, dentro disso, o que o Chico Anísio fez, o que o Jô fez, o que o Agildo fez, é impressionante. A versatilidade do Jô, os tipos do Chico Anísio. O Chico Anísio, gozado, ele tinha uma definição de humor que era oposta do Enfio. Para o Chico Anísio, o humor era você confirmar aquilo que o leitor queria, sabe? Era que o leitor, ele também pensa como eu.
Só que o sabiá é maior do que a gaiola, sabe? Com todas as limitações. Várias vezes eu ficava furioso com o Jô, ficava furioso com o Chico Anísio, mas eu tenho que reconhecer que são dois gênios que, dentro dos limites estreitos da televisão, principalmente na época da ditadura, foram grandes humoristas, grandes comediantes, porque uma coisa é ser humorista, ser chargista, é ser comediante. Chaplin era humorista e comediante. Outros são só humorista, outros são só comediante, né? Aquele menino que estava no CCC, Marco Luque, se esse cara tiver um bom texto, um bom escritor, já que ele também faz os textos dele, mas se ele tiver uma pessoa para escrever para ele, ele pode ser um novo Chico Anísio. O Adnet é impressionante, né? E tenta furar os limites. Como? Bem-vindo, Siqueira, né? O Bem-vindo Siqueira. Bem-vindo Siqueira, era maravilhoso, mas tiraram ele logo, né, do Chico Anísio. Ele também escrevia e era comediante, né? Bem-vindo Siqueira. Você tem aquela menina, que inclusive era chargista, a que trabalhou no TV Pirata, ela iria fazer o Fradinho do Enfio no filme, que acabou não sendo feito. Regina, não é? Tem uns dentão. Regina Casé. Ela trabalha em novela. Regina Casé? Como é que é o nome dela? Hein? Regina Casé, não? Não, a Regina Casé é ótima, mas a Regina, como é que era o nome dela? Ela era da turma quando o Cacete do Planeta fazia humor mesmo, que aí estava o Veríssimo e tal, no TV Pirata. TV Pirata era de humor, para mim o Cacete do Planeta não. O TV Pirata, essa menina, engraçadíssima. Tem pessoas que estão em papéis secundários na Globo, que às vezes tem uma aparição dele, você já fala, olha, esse cara é um comediante fantástico. E aí a baliza de todos nós para comediante é quem? Charles Chaplin, é Buster Keaton. Você vê que o Charles Chaplin criou filhotes no mundo inteiro. Mazzaropi no Brasil, Cantinflas no México, né? Todos eles tinham um andar característico, uma maneira de falar característica e tal. Então, dentro disso, dentro de humoristas comediantes, o Jô, o Agildo e o Chico Anísio, dentro dos limites que eles tinham, realmente eu tenho que reconhecer que eles foram gigantes. Certo. Olha só, bom, a gente está chegando ao final, mas eu quero, então, pedir as considerações de cada um de vocês. Nessas considerações, com as seguintes... ela tem perguntas, as considerações, né? A primeira, o que vocês esperam para... vocês acham que o Brasil, conseguindo colocar fim a esse governo tenebroso, a gente tem o humor de volta? O que vocês esperam para frente, né? Essa é a primeira pergunta. E a outra pergunta é pedir para cada um de vocês falar onde que a pessoa, né, quem está nos assistindo, pode comprar o Caravela, né, o livro seu, Nilson, ou pode comprar o seu livro ou os seus trabalhos também, Gini. Então, são considerações finais com duas questões. Quem quer começar? Geni. Tem jeito, é você, Geni. Eu primeiro quero agradecer, né, você ter me convidado, ainda mais perto do Nilson, aí, que é uma história, aí, um cara que eu admiro há muito tempo. Aliás, eu estava torcendo para esse livro sair, que eu sou fã das Caravelas, né? E eu tenho que rezar para o humor sempre vencer e voltar, né? A gente, pelo menos, chegar à normalidade, porque o que esses pessoal já desmontou, já desconstruiu aqui nesse país, não vai ser fácil, né? Mesmo com a vitória de Lula, ou quem for, né? Vai ter muito trabalho, né? E para adquirir meu livro, Solo Alto das Glórias Musicais, pode ser pelas minhas redes sociais, né? Que é só olhar Genin.guerra, né? Genin Guerra, no Facebook ou no Instagram. Aí manda mensagem, a gente combina, né? Eu pus em algumas livrarias aqui, mas é um trem tão difícil, né? Eu pus na Quixote,
E em Itabira também tem uma livraria lá, e tem um livro que é a única da cidade, que é Clube da Leitura. Mas é uma livraria muito bacana, que está lá no Centro Cultural Carlos Drummond de Andrade. Então é isso. E obrigado, né? Não, a gente que agradece muito. Então, olha, gente, para ter acesso, comprar o livro, né, do Genin, nas redes sociais dele, genin.guerra, né? Você vai lá e você vai conhecer com mais detalhes o trabalho dele, e depois, se você quiser comprar, bacana. E olha, né, é uma forma muito criativa, né? A gente tem que pensar em formas criativas também de presentear as pessoas que a gente gosta, né? E você, Nilson, onde que compra o seu livro? Olha, uma notícia boa e uma notícia ruim. A notícia ruim é que não tem mais livro, porque no projeto cultural foram editados só 600 exemplares. Só 600? Só 600. No projeto da prefeitura, 400 fica com a prefeitura para distribuir nas bibliotecas e nas escolas. E eu fico com 200. Como lá no dia do FIC já vendeu 120, e eu tenho uma lista de gente que eu já prometi, aí eu estou tentando fazer uma segunda edição, talvez para uma outra editora, e aí eu aviso. Então, quer dizer, essa que é a parte ruim. A parte boa é que vendeu quase tudo, né, que colocou lá. Agora, sobre o momento atual... Hein? Teve um amigo meu que reclamou que não achou mais. Pois é, rapaz, só na pirralha, só naquilo, tanto de gente que eu já prometi, já vai mais uns 30. Agora, sobre o momento nosso aqui, Ângela, e é legal falar isso com você, porque você, desde que você era criancinha, eu lembro que a gente estava na mesma trincheira, né? Nós participamos aí de imprensa alternativa, de atos, nós vivemos isso tudo, essa história próxima nossa, nós vivemos, você estava junto, eu, você, o Jurani, né? O Gilberto, o Zé Maria Rabelo, né? Esse que se foi agora, né? O Tilden da primeira e segunda fase, né? O Tilden, o Nilmário, todos nós lutamos, são irmãos siameses, jornalista e chargista, né? São tudo cupincha, né? E tivemos sempre na mesma trincheira. E aí eu repito essa frase: o sabiá é maior do que a gaiola. A cultura, o humor, a cultura, a música, o cinema, a escultura, a pintura, é o sabiá. Bolsonaro tentou ser gaiola. Não adiantou, não vai adiantar. Isso tudo, essas figuras ridículas tentaram fazer, provocou uma reação maior, até de gente que estava lá na rede sossegada, queria saber de nada, ficou furioso. Então, esse ataque dele à cultura, à imprensa, né? A tudo de bom que tem na vida, só falta ele atacar jabuticaba, entendeu? Aí foi pior para ele. É um tiro no pé, é toda hora um tiro no pé. Então, eu nunca vi os artistas reagindo tanto igual nesse último ano. Então, hasta la victoria sempre. No passarán, uma frase lá da Dolores Ibarruri, na Espanha, né? Mas até hoje vale, sabe? Até hoje vale, porque nós ainda vamos ser um país que tenha um muro igual tem em Cuba. Quando você chega em Cuba, em Havana, tem um muro escrito assim: nesse momento, há 5 milhões de crianças dormindo na rua no mundo. Nenhuma em Cuba. Falei, gente, uma ilhinha desse tamanho fez isso. Uma ilhinha desse tamanhozinho fez isso. Não é uma criança dormir na rua. E nós, esse país, o gigante, não vão conseguir. Não é possível. Né? Exato. Que depender de nós, vai. Bom, então, o livro do Genin, vocês sabem, né? É só procurar nas redes sociais dele, genin.guerra. O do Nilson, nós vamos ter que aguardar aí a segunda edição, e a gente torcendo para ela sair rápido, né, Nilson? Porque eu quero ler a Caravela, né? E gente, os pedaços que eu já li, eu não conseguia parar de rir.
A sua está guardada. Não, aí não vale, mas é um monte de gente que está querendo, tem que fazer uma segunda edição, tem que fazer. Hoje eu quero mandar meu livro para você também. Depois não, deixa, eu faço questão, trabalho de amigos, eu faço questão de comprar, porque a gente tem que, né, tem que ser, digamos assim, veículo de apoio e não de, né? Então, eu quero sim, vou comprar seu trabalho, Geninho, e vou comprar também a Caravela, tá? Isso é uma postura que eu sempre adoto, né? Que eu acho que a gente tem que, enfim, de alguma forma, prestigiar e estar junto, não é? Porque todos nós também estamos produzindo livros, então, né? Depois vocês compram o meu também, beleza? Bom, então, olha, gente, eu quero agradecer muito ao Nilson, ao Geninho, dois amigos queridos aí de tantas histórias e tanto tempo, não é? E de sempre no mesmo lado da trincheira. E lembrar para vocês que estiveram conosco até agora que amanhã, não é, 11 de agosto, o Brasil está nas ruas, o Brasil democrático, a sociedade civil brasileira está nas ruas, dizendo não vai ter golpe, defendendo a democracia, defendendo as urnas eletrônicas, que são absolutamente confiáveis. Não é? Então, tem uma programação imensa em todas as cidades, em Belo Horizonte, na Praça 7, o Coletivo Alvorada está lá com a tenda da democracia o dia inteiro. Então, além de outras entidades que vão estar promovendo, né, eventos, atividades ao longo do dia, sempre em defesa da democracia. O Bolsonaro foi provocar, a resposta está aí. Né? Bom, então, muito obrigada de novo, Nilson, muito obrigada, Geninho. E esse programa não... Um beijo do Magro. Aí, um beijo do Magro, né? E Geninho, seu beijo é como um beijo do Geninho, né? E olha, gente, esse programa não existiria se não fosse a produção técnica da Alexandra Badaró. Né? E esse programa não existiria se não fosse a produção executiva do Pedro Martins. O Pedro está aí sempre conosco, maravilhoso, mas hoje esse programa teve também um apoio fundamental, que foi do Zé Guilherme e do Zé Vieira, dois Zés queridíssimos da Associação Cultural José Martí, dois grandes comunicadores que estiveram conosco aqui também para esse programa acontecer. Aos dois Zés, muitíssimo obrigada também. E a vocês que estiveram conosco até agora. Até semana que vem, um grande beijo. Valeu, tchau!